Minha gente boa tarde para todos. Hoje nós temos aí a chispa discernidora dentro da interassistenciologia. O que é que vem a ser isso aí para nós? É a neoideia incandescente, interassistencial, desprendida instantaneamente do núcleo do mega discernimento do micro-universo da consciência lúcida, praticante da tarefa do esclarecimento, que é a Thales. Agora aí nós temos o mental soma equilibrado, a racionalidade, a lógica, o recolhimento íntimo, as autorreflexões construtivas, o autodiscernimento intelectual, o autodiscernimento assistencial, a inspiração de ajudar, o refulgor momentâneo da inteligência, a inteligência fulgurando em chispas, a chispa intelectual, o crânio humano chispante, as pupilas chispantes, o brilho da consciência, a faísca do discernimento, a produção mental somática diária, o lampejo da maturidade, a centelha do raciocínio, o lampejo de atividade cerebral, o disparo da sucessão de circuitos neurais, e por aí vai. Há uma série de logias aí, de considerações, e depois nós falamos que a chispa discernidora deve, racionalmente, ser estudada e buscada com afinco por todo pesquisador, homem ou mulher, a fim de potencializar as auto- e hetero-pesquisas avançadas. A chispa discernidora já visitou você no universo da interassistencialidade? Em quais circunstâncias? Eu quero dizer que esse verbete tem 3 já revisões nós estamos fazendo. Subnível, na antonimologia, é comunicar no fim da fatologia sobre o autodiscernimento, é comunicar em vez de comunica. E também na questionologia, a chispa discernidora tem uma vírgula depois que é inconveniente, até errado. Agora, eu quero dizer que o verbete tem 33 logias e tem 8 máximas. Se você, Rosa, quiser funcionar, você pode aumentar, por exemplo, aí a binomiologia, para se dar uma ideia. Mas tem outros, né? Dentro da chispa discernidora da sua cabeça, você vai encontrar muito mais do que isso que eu estou falando, tá certo? Eu confio nas chispas discernidoras dos córtex, da turma toda. Tem uma pergunta aqui que sobrou aí, que é o seguinte: a respeito de Allan Kardec não querer se expor com seu nome de registro e ter usado o nome de druida, energias espirituais de proteção e harmonia deveriam estar ligadas como uma chave oculta a esse nome sacerdotal, ou isso é bobagem ramatice? Olha, para mim isso é besteira, isso é frescurinha, como nós chamamos. O caso todo é o seguinte: isso aí foi uma personalidade que falou que ele tinha sido um druida e que tinha tido esse nome na época, numa vida anterior. Agora, ele tinha que usar o pseudônimo por ele ser um servidor público. Ele era um mestre-escola de curso secundário, já tinha livros didáticos, já publicado. Se ele publicasse com o nome dele, ia confundir tudo. Então, o processo é esse: ele usou o pseudônimo, que era muito comum lá em Paris, na época, para ocultar, fazer o acobertamento para ele se sentir melhor. Agora, voltando a Jesus, você já leu o Sublime Peregrino? O que achou? Olha, eu já vi, mas ele não é das grandes coisas, não, ele é fraquinho. Eu já vi mais de 100 livros sobre J. Cristo e mais de uns 120 sobre o Chico de Assis. Agora, sobre J. Cristo, tem um livro melhor do que esse, que eu recomendo para você ler. É do Ernest Renan, um francês. É bom ver, porque esse livro coloca o Jesus Cristo mais ao natural do que ele é, sem as bobagens todas de misticismo e os excessos que se faz em torno da figura como a dele, que criou um problema muito grande, porque fez fama, deita na cama, né? Tem uma opção de coisa aí. Então seria bom nesse caso aí, você ler Ernest Renan, que é o nome, Vida de Jesus, Vi de Jesus. É um negócio sério. A dele causou muita polêmica quando saiu. É um dos livros sérios que eu acho sobre a vida de Jesus Cristo, biografia dele.
E outra coisa, ele não está totalmente contra Jesus, não é nada disso. Mas mostra as verdades, alguma das verdades que precisa de ser mostrada que ninguém fala. Porque ele entrou numa questão de sacrilégio, qualquer coisa que se fala contra ele. E o povo acha que é o anticristo, que é uma tolice danada. Agora, J. Cristo é o processo da sacralização. A gente tem que desacralizar tudo. Desde a ideia, desde o lugar, desde as pessoas, desde os objetos. Isso faz parte, porque senão a pessoa não evolui. Muitas das nossas vidas nós perdemos tempo, energia e oportunidade devido à sacralização de alguma tolice. Então, é necessário a gente escapar dessa. Agora, quanto à chispa discernidora hoje, nós temos aqui, então, todas as expressões de brilho e de fulguração para mostrar o que é o processo da ideia. Até o Walt Disney, lá com os desenhistas dele, fez a lampadinha, que era o que aparecia a ideia na cabeça da pessoa. É justamente essa lampadinha que eu quero dizer, que é a chispa discernidora. Eles já usam mais ou menos esse processo de brilho da ideia nova há séculos. Não sou eu que estou criando isso aí só, não. Agora, eu criei essa ideia da chispa porque é melhor para a gente expor a situação da ideia nova, a neo-ideia, o neo-verpon, o neo-constructo, quando ele aparece subitamente, de modo abrupto, e que rompe com as ideias anteriores. Então, a chispa discernidora tem sua vantagem muito séria. Agora, tudo depende da perspicácia assistencial, da hiperacuidade, da ideia luminosa, é a acrobacia mental somática, a hipótese brilhante, o conceito insuspeito, a solução desassediadora crítica, o autodiscernimento de saber como, quando e em qual contexto comunicar a chispa discernidora sem ser intrusivo. O processo é não bancar o assediador com a ideia que você tem. Então, é muito importante a gente estudar o problema do poder ideológico, o poder das ideias, o poder das neo-ideias. Eu, qualquer hora, vou trazer aqui um verbete que é justamente poder ideológico. Porque dentro da conscienciologia nós estamos com poder violento. Então é necessário a gente fazer uma abordagem sobre isso. Pode falar. Na página 71, polinomiologia, o polinômio percepção, percepciologia para percepciologia. Sim, o que você quer? Eu queria saber se a interpretação seria assim. A pessoa começa estudando percepção, aí daqui a pouco ela vai se interessar em aprofundar, estudar. Ela vai ver então o que é a percepciologia de modo geral. Porque ver apenas uma percepção isolada é uma coisa. Agora, ter uma cosmovisão da paraperceptibilidade pessoal é outra diferente. Agora, quando ela estuda isso, ela vai dar na parapercepção. Aí ela também vai ter que estudar quais são as modalidades paraperceptivas que muitas pessoas têm. São as modalidades da sensibilidade parapsíquica. Os tipos, por exemplo, de fenômenos, de percepção, de acuidade, de percussiência parapsíquica. Por exemplo, clarividência é uma coisa. Clarividência viajoura é uma coisa tão parecida, no entanto é diferente. Projeção é uma coisa. Uma projeção, por exemplo, contínua é muito diferente. O processo da pessoa sair do corpo é uma coisa. O problema de ter, por exemplo, o fenômeno da autobilocação é outra coisa diferente. Então você veja, isso são modalidades do processo. Agora, por exemplo, por que as pessoas, de modo geral, não têm sinalética? Porque elas não passam, elas não tempeiam a sensibilidade que ela tem das percepções para saber qual que é esse quadro de percepções. Ela não sabe. Então, com o passar do tempo, a pessoa vai desenvolvendo, ela vai vendo as várias paraperceptibilidades que ela convive, que ela vive, que ela desenvolve, que ela tira proveito. Então, vale a pena estudar. Agora, eu aqui estou usando aquelas minhas pegadinhas para a pessoa fazer isso que você fez.
Por que uma coisa está junto da outra? Baseado em quê? Qual a intenção? Agora, é uma saída, né? Uma coisa que a gente pode fazer aqui para chamar mais atenção é colocar um travessão entre percepciologia e parapercepção, para mudar um do outro. Talvez seja bom. Travessão para chamar mais atenção, do jeito que eu faço, sabe aquela técnica? Ontem, você falou que, dependendo do caso da assistência, repensa as estratégias para ter melhor efeito. Aí eu queria saber se quem já fez muita assistência, se existem assim técnicas que se repetem ou se a pessoa sempre tem que estar criando novas formas. Não, a pessoa não tem que estar criando, a pessoa está sempre criando, mesmo não querendo. Todo mundo que estuda muito, cria coisa nova sem parar. Quanto mais você estuda, mais criativo será você. Isso não tem jeito. E outra coisa, quanto mais parapsiquismo aparecer, pior fica. Quer dizer, vai expandindo tudo, vai crescendo tudo, acumula tudo, as camadas aparecem. Eu estava contando um negócio que aconteceu uma verdadeira piada comigo hoje, em matéria de ideia. Eu estou estudando justamente o estilo técnico. E isso, eu já falei estilístico, já falei uma opção de coisa, mas não mostrei o processo do estilo técnico. Agora, o que se passa? Na hora que eu estava lá, veio direitinho na minha cabeça o processo de uma literação para mostrar 3 estilos que devem ser evitados. O estilo estilete, o estilo estilingue e o estilo estilhaço. Isso não tem parte nenhuma. Isso tudo apareceu na minha cabeça. Eu vou colocar lá no texto. Agora, vou explicar. Estilo estilete é aquele que a pessoa faz uma redação fazendo a concisão. Então ela corta tudo. Então ele é mutilador da forma que acaba sendo mutilador do conteúdo. Entende? Então é o estilete. A pessoa corta com bisturi, mutila tudo. Tá certo? Agora, o estilingue. A pessoa começa a usar uma heterocrítica mais forte, uma super heterocrítica. E com isso, o que passa? Daí a pouco ela começa a usar vamos dizer, a giratória. E joga por todas as direções. Você está entendendo? É justamente o estilingue. Agora veja, a estilhaço é aquela redação que a pessoa faz uma catilinária. Então ela critica tudo, mas a coisa excessiva passa da conta, não fica pedra sobre pedra, que são os estilhaços, os fragmentos. Agora veja, eu fui olhar no dicionário e falei assim, se tem essas 3 é capaz de ter mais. Não tem. No dicionário que eu olhei, em matéria de estilo, não tem aliteração nenhuma com objeto tão claro, dentro da mesma ideia como essas 3. Agora, estou falando para vocês, eu nunca tinha pensado nisso. Agora, aquilo veio limpinho na minha cabeça. Você sabe, tem os processos da pangrafia, com a opção de coisa. Agora, isso aconteceu, eu comecei a rir, né? Eu tive que parar com o troço depois que eu escrevi. Eu estava escrevendo diretamente do computador. Comecei a rir disso, fui lá, tomei água, comecei a pensar. Disse, não, deixa eu olhar o dicionário, para ver se tem mais. Tem não, só tem os 3. Agora, melhor da história, tem ordem alfabética. Estilete, entendeu? Estilingue, estilhaço. Sai dessa. Então, por aí você está começando a ver o que é. É justamente, agora, a hora que eu saí do almoço e voltei, que eu estava pensando, que eu tinha contado para a Flávia, e para outras pessoas que estavam lá na hora que eu estava almoçando, então veio na minha cabeça, isso é o verbete de hoje. É para mostrar que eles estão de olho, que tem gente que está vendo o que se passa. Agora veja, é a chispa. O que me deram foi a chispa. Chispa de servidora. Tem lógica isso aí que eu estou falando, Cátia? Agora veja, eu estava falando, eu estou parecendo o Milor Fernandes. O Milor é que gosta dessas coisas assim. Para fazer trocadilho, juntar a palavra, fazer o dicionário ovário. Quer dizer, o ovário do dicionário. Esse negócio todo, né? Os fetais e os pós-faces, eles podem ser considerados chispa ou já é outra categoria? Às vezes eles são. Agora, são chispas posteriores, a posteriori.
Elas vêm na posteridade, que vem depois, são pós-fácil. Então são complementos, às vezes são suplementos. Agora, ó, vamos entender uma coisa muito séria. O amparador que inspira uma pessoa no pós-fácil, ele faz isso respeitando o fio da meada da ideia da pessoa que está na criatividade. Porque se ele começar a interferir muito, a pessoa paralisa. Foi o meu caso hoje. A hora que eu vi aquilo, escrevi o negócio no computador, eu fui lá dentro, bebi água, comecei a rir, e fui olhar no dicionário. Eu parei com o que eu estava fazendo. Você está entendendo? Então o pós-fácil, ele vem depois. A pessoa já sossegou, ela às vezes vai até dormir, vai fazer outra coisa. Aí vem aquele... Por isso que eu tenho caneta, papel, tudo isso do banheiro. Está entendendo? Eu saio de lá, na hora que eu vou dormir não, tem que escrever. Então eu vou para o banheiro, escrevo lá, é o outro escritório. Aí o escritório é anexo. É uma saída, não tem jeito. Agora eu tenho uma mesinha lá, mas eu não uso a mesinha. Eu uso mesa papel com caneta, tudo tem gaveta. Junto da esteira aeróbica, isso dentro do meu banheiro que o Elimar aprovou. Ele achou bom o banheiro, alto nível. Né? Sim, pode falar. Professor, eu sim. entendi o que é a chispa discernidora, mas como é que ela se produz? Sobre o quê? Eu entendi o que é. Sim, mas o que você quer saber? Como se produz essa chispa? É pela inspiração, a intuição, a ideia que eles te dão, e você também. Às vezes tem uma ideia, aquilo mexe com você, às vezes dá uma retrocognição de alguma coisa, você tem uma intuição sua própria. Vem a ideia, é a lampadinha, acendeu. Mas qual que é a postura pessoal que facilita aquilo que... É você se predispor para a criatividade. É o que a gente está falando aqui. Tem que se predispor. É o processo da serendiptia. Já viu falar em serendiptia? Não. Então vai estudar, pega no dicionário. É o jeito que pronuncia. Serendiptia, com S. E outra coisa, como diferenciar a chispa discernidora com uma inspiração extrafísica? Isso aí é você que vai saber se a ideia é sua ou se vem de outros. Isso aí tem que ver na hora. Cada um sabe. Agora, ó, tem várias nuances nessas. Agora, a chispa é muito importante devido à subitaneidade. Ela é abrupta. Ela é repentina. Um outro nome que tem é inopinada. Você está entendendo? Ela aparece assim. Então, isso aqui é a coisa fora de série, né? Eu desejo que haja tempestades, chuvas, inundações e tsunamis de chispas de servidora na cabeça de todos vocês. Está entendendo? Isso é importante pensar uma coisa dessa. O que é que eu não... Olha a evocação que eu fiz de tudo quanto é coisa positiva. Já pensou um tsunami de ideias? Vocês vão ficar atônitos, não sabe quantas ideias que apareceu. Vão ter dificuldade de colocar no laptop. Obrigada. Vamos nessa, Natália. Faz favor. Você vê, aqui é para isso, né? Aí, você vê que tem um corredor. Boa tarde a todos, boa tarde. Boa tarde. O senhor vai bem? Tudo bem? Tudo bem, estamos preparados para a sua eleição em outubro. Tá? Muito obrigado. Estou pensando se prefeito ou vereador. Na página 71, professor, o senhor fala de legislação. Queria que o senhor aprofundasse mais. Onde que está? Página 71, legislação. Legislação. A lei de causa e efeito é a superação da lei de Talião com a interassistencialidade. A lei de causa e efeito. Primeira coisa é o seguinte: se uma pessoa faz a vingança, ela está entrando no efeito de uma causa patológica. Ela está caindo de quatro. A lei de Talião, que é o princípio de Talião, é o processo da vingança. Então, você veja bem, no caso aqui, a interassistencialidade é uma saída. Uma pessoa que pensa em dinheiro demais, ela não faz interassistencialidade. É o que acontece. A lei de Talião, ela é muito aprovada pelos judeus, o Israel, tudo mais, não é verdade? Que é por isso que é aqui. Os palestinos fazem uma coisa, eles vão em cima e fazem duas. Isso é muito antigo, né? É muito antigo. Código de Hammurabi. Pois é. Agora veja, eles estão nesse código, mas não saíram disso.
Não há uma interassistencialidade no processo judaico aí, de modo algum. Entende? Agora veja, eles são primos dos árabes lá, se você quiser, os islâmicos, ou muçulmanos, ou se você quiser, palestinos. São primos. Agora veja, os primos também já entraram nessa. Até um certo ponto eles também estão usando a lei do talião, porque eles fazem uma coisa, o outro faz a represália. Agora veja, quantos anos não estão brigando com isso? Então você vê, a interassistencialidade aqui no caso é que pode ajudar. Agora, outra coisa séria, Sérgio, que eu acho que é bom a gente pensar aqui nesse contexto, é o seguinte. As pessoas, a maioria tem guias cegos. Raramente são aquelas que têm um amparador. O amparador é de função. De acordo com a função da pessoa, então, por exemplo, um governante, um governador, um presidente, um ministro. Você está entendendo? Um governador mesmo, aí de uma província, um estado. Ele pode ter uma assistência. Mas para isso, é necessário que haja abertura na cabeça, retiro consciencial. Uma pessoa que pensa na lei do talião, ela já fechou toda essa possibilidade. Então essas pessoas só têm guia cego. Não é lógico isso? Sim. Agora veja, na hora que a pessoa começa a ter, vamos dizer, complacência, ela se condoer com o outro, ela ter compaixão, ela começa a entender que tem mega fraternidade, que ela é irmã do outro, que mesmo que sejam primos, que estão brigando, mas que são irmãos, tem que dar um jeito. Tem que acabar com isso. Se entra a família já está brigando, que dirá com o resto? Então você vai ver que quem mexe com a guerra, quem está com a lei de talião, quem mexe, por exemplo, com a lei capital da pena de morte, todas as pessoas só têm guia cego. Elas não têm amparador, porque elas não permitem que o amparador chegue. Como é que o amparador vai ajudar? Função. Olha, para com essa lei, ele não quer saber disso. Então, veja, essas pessoas, elas têm uma assistência bloqueada permanente. Por isso que o delicismo aí, em quantos anos não estão isso aí? Há quantos anos que estão brigando? Parece que já são 60 anos. Você entendeu aí? Por isso que nós estamos colocando que a chispa de servidora, ela tem que ter realidade, ela tem que ter convivialidade, ou uma relação com a interassistenciologia. Nós colocamos na interassistenciologia e tema central homeostático. Tem lógica? Sim. É isso. Com relação à lei de causa e efeito, é no sentido de que na hora que você tem um efeito, você não devolver aquilo. Não devolver. Aí é que é o X. Então você tem que ser complacente ao negócio. A justiça, vamos com calma. Lembra que eu te falava sobre isso? Uhum. A justiça lá dos 420. 424 reais. É aquilo. Você vê, o negócio está aí. Agora vê, a lei de Hammurabi é uma das primeiras que se instalou nesse planeta, do ponto de vista oficial, institucionalizado. E é uma vergonha até hoje o negócio está funcionando. O Jaime mesmo já falou nisso lá. O Jaime já bateu na mesa, já deu conta, mas não resolve, né? A coisa é difícil. De modo que eu confio em você. É novo sangue dentro da direitologia para colocar as coisas à direita. Por que na esquerda, professor? Não, tem que ser direito. Tem que ser direito. Com relação a... Só existe 10% de sinistro na Terra. Sinistro que eu estou falando é a pessoa canhota. São só 10%. Então, veja, a maioria é destro. Então, a maioria é direito. Sim, mas... Agora, eu sou contra tanto a política direita e a política esquerda. Vamos devagar. Agora, nós temos que ter dentro da mega fraternidade. Agora, por exemplo, você acha que você tem um amparador que é também canhoto? Ou foi canhoto? Nunca pensei nisso. Eu já vi um caso do cara que era psicógrafo e era canhoto. E a turma era canhota. O cara que ajudava ele era canhoto da vida anterior. Sai dessa. Ele recebia até poesia, esse rapaz. Interessante. Mas o sinistro é um termo para designar diferente na Idade Média. Pois né? Mas eu não quero saber, mas é sinistro. Uma outra coisa,
O italiano não fala cuore sinistro, que é a pessoa que ele gosta mais. É do cuore sinistro, que é do coração canhoto. É aquele mais canhoto de todos. Eu acho isso o máximo. É uma grande poesia. Você está no meu cuore sinistro. Viu, Rosa? É por aí que é a coisa. Você também, Beth, está aqui. Cuore sinistro. Falando em cuore sinistro, ontem eu tive aquela disritmia de uns 10 segundos e depois teve um processo de desassimilação ou alguma coisa parecida. Estava trabalhando a energia no cardiochakra especificamente. Isso, o senhor já falou que isso é normal, né? Isso pode acontecer. Qualquer coisa você pode conversar, que aqui tem vários técnicos sobre o assunto. Eles podem se dar a geral. Existe uma alteração dessa que é fisiológica. Agora tem que examinar você e ver como é que está. Não, isso não você é já normal. fez exame há muito tempo? Já. Não, está tudo em ordem. Vamos nessa. E outra sensação que eu tive foi na pré-kundalini, até o sexo chakra, de uma vibração muito rápida, intensa, por uns 10 minutos, assim, ontem, trabalhando EV, energia, né? E aquela vibração continuou. Isso devia ter alguma relação externa com o processo da pré-kundalini. Pode ser o ambiente, o holopensene, as consciências que estavam lá. Entende? Isso aí às vezes tem relação primitiva, primária, com o problema ambiental. Mas aí é um processo de defesa, é um processo é de limpeza, né? Estão limpando a situação, fazendo profilexia. E às vezes fazendo também assistência. É porque aquele nível vibracional eu não consigo chegar sozinho, né? Era muito intenso. Pois é, não. Eles estão te ajudando, né? Tá certo? Ok. Tá bom. Obrigado. Eu quero te lembrar que só tem 2 chakras que são canhotos, viu? Aí. É esse. Os outros todos estão alinhados. Não tem nenhuma Eles direita. estavam alinhados. Então quer dizer que ali podia ser um cara da direita. Tá certo? Os ditadores de direita também. Vamos esclarecer, né? Vamos esclarecer. Ô, Sandro, vamos em frente. Valdo, para a pessoa ter uma chispa discernidora, ela sempre vai ter como base a cognição dela. Ou seja, independente se é inspiração de amparador ou processo pessoal. A primeira coisa é tem que analisar. Primeiro tem que saber se é dela mesmo, ou se veio de fora. Não, mas se não é dela, ela tem que ter uma base de conhecimento até para entender aquilo que está sendo passado. Sim, mas todo mundo tem, né? Isso aí a gente já não preocupa com isso. Mas... Agora, o que falta é um conhecimento erudito, polimático, de maior avanço, maior profundidade. Mas uma média útil, todo mundo já tem. Mas quando vem aquela ideia que realmente extrapola toda a cognição? A pessoa começa a estudar e vê que falta muito para chegar... Mas às vezes o problema é que ela estudou pouco dentro daquela área. Às vezes ela leu pouco. Tem uma opção de coisa nisso que tem que dar um desconto. Agora, ó, uma coisa séria, Sandro. Quando você tem dúvida a respeito se a origem, se a inspiração, ela veio de outra dimensão, através de um amparador ou qualquer coisa, é você anotar aqueles dados e deixar que outras coisas vão acontecer. Com o passar do tempo, você tem uma média útil que vai comprovar para você, por diagnóstico diferencial. Você vai ver uma coisa com outra, aquilo vai se repetindo, comprova para você a realidade. O senhor fala o mesmo tipo de fenômeno ou dentro da linha daquela ideia? Duas coisas. As duas coisas. Pode ser o mesmo tipo de fenômeno dentro da mesma linha. Comigo tem muito disso até hoje. Outra coisa, eu acho que nunca você chegou aos finalmente nada em matéria de ideia. Sempre tem mais ideia do que aquilo que você chegou. Naquele momento evolutivo, ela parece ser a máxima. Mas aquilo dura pouco. Isso é fogo, fato. Some tudo. Porque a minha dúvida é quando aparece uma nova linha de pesquisa pessoal, só que ela parece estar muito longe da realidade, muito mais avançada, que à medida que você vai estudando e estudando... É porque faltou o gap, faltou preencher a brecha entre essa realidade que você viu e a outra que apareceu nova. Mas... Tem que preencher aquele abismo. Às vezes é um abismo. O povo chama isso de void, é uma voragem. Mas é o void. Como saber se é um abismo prioritário a ser superado? Aí você vê na aplicação teática, ou melhor, prática, objetiva do seu trabalho, se aquilo está na hora ou não. Se estiver, é o caso de estudar mais, né? Dar mais atenção para o assunto, naquele momento evolutivo.
Esse é o jeito. Então, Marcelo. Paulo, é possível dizer que a chispa discernidora ela está para o desenvolvimento do discernimento, assim como o extrapolacionismo está para a escala evolutiva? Até um certo ponto é mais ou menos isso. Teu discernimento, você sabe, melhorou o discernimento, tudo melhora, né? A chispa, ela pega no cocoruto mais alto, mais sério, mais nobre, mais prático, mais objetivo da pessoa, né? Que é o discernimento. Então, se eu avaliar aqui a exemplologia, né? Existe aonde quer que você fica? Rara, eventual que e você usa rotineira. Mais? Então, quando a gente alcança essa rotineira, é porque o desenvolvimento do discernimento ele está no nível muito superior. mais avançado. Entende? Você olha bem, ó, chispa discernidora rara. A única ocorrência na vida da consciência interassistencial. A eventual, a ocorrência esporádica, algumas vezes, na vida da consciência interassistencial. Agora, a rotineira, é a ocorrência mais habitual na vida da pessoa. Com o passar do tempo, vem muito. Quem mexe muito com o processo intelectual, quem é mais, que trabalha com a vida mental somática, acaba entrando na rotineira. Se é cosmoético, né? Se tem cosmoética e interassistencialidade, vai ter amparador. Aí fica o rotineiro. Então a rotina sua é fazer assistência com aquilo que você pensa, com aquilo que você fala, com aquilo que você escreve. Se isso acontecer, você vai ter amparador. Uma segunda pergunta. Qual a diferença entre a chispa discernidora e a eureka? A eureka, quase sempre, é uma pessoa que descobriu uma coisa na hora e ela grita, é uma invenção, é uma descoberta. Isso, lá no fundo, é uma chispa discernidora. Lá no fundo. Mas agora, a eureka é mais uma coisa assim, mais de invenção. A pessoa está procurando, por exemplo, aí, durante 2 anos ela pesquisou, não achou a saída. Num dia, achei. Então, veja, durante 2 anos ela não teve chispa discernidora nenhuma. Quando ela então começou a juntar os fatos, melhorar a opção de coisa, pensar diferente, ampliar o modo de abordagem, ela teve a eureka. Então a eureka, às vezes, é o produto composto de muito esforço que já vem de muito tempo. A chispa não, ela pode ser eventual, vem independente de qualquer raiz. Tá certo? Então, bom. Na fatologia, na quinta linha de baixo para cima, a genialidade homeostática. Como a gente pode estar desenvolvendo isso mais? A primeira coisa é a seguinte: se uma pessoa ela tem ideias mais avançadas, aquilo que nós chamamos de neo-ideias ou neo-verpons, a tendência dela é, se ela é boa, se está bem equilibrada, se quer melhorar, é trabalhar mais com isso. Com o passar do tempo, aquilo dentro daquela área de atividade dela pode sair, extrapolar a mediocridade. Então aquilo vai começar a aparecer como se a pessoa fosse mesmo fora de série, superdotado, genial. Você está entendendo? Uhum. Agora, se esse trabalho não é sobre armas, não é uma coisa negativa, não vem contra a humanidade, mas é a favor da melhoria da qualidade de vida dos homens, das mulheres, isso é homeostático. Então, essa genialidade é que nós precisamos procurar. Uhum. Não adianta nada uma pessoa ser superdotada para matar os outros. O que adianta? Isso ajuda pouco. Agora, um superdotado, homeostático, equilibrado, sadio, rígido, que está ajudando a saúde das pessoas, dando indicação, é outra coisa. Tá. Professor Walter, pegando esse gancho da genialidade homeostática, juntando ali na pensenologia, que é o Mater Pensene pessoal assistencial, como a gente pode buscar essa Mater Pensene assistencial junto com a homeostase? É quando a pessoa começa a fazer muita assistência, ela acaba sendo seduzida pela interassistencialidade. Seduzida. Seduzida. Ela é envolvida.
A interassistenciologia, com o passar do tempo, ela coloca para escanteio tudo que é melindre, raiva, todas as coisas negativas da pessoa. Por quê? Ela vai ver que ela tem uma fraternidade, que ela tem todo mundo como irmão, que ela precisa de ajudar os outros, que é o único jeito dela evoluir. E que é assim que é o correto. E isso é que é o razoável em matéria de equilíbrio. Isso é que é inteligente. Então, a hora que começa isso, vai chegar um ponto que aquilo vai dominar a vida da pessoa. Eu encontrei um monte de gente com Mater Pensene assistencial. O pior da história não é isso, lastimável. É que a maioria é de Itacom. Não é de Tales. Agora, o que eu estou tentando aqui é criar uma comunidade que faça a assistência e tenha um Mater Pensene tarístico. Você entendeu? Entendi. Eu sei que no início tem que ser taconístico, não tem outro jeito. Agora, com o tempo, fica tarístico. Agora, Mater Pensene. Então, por exemplo, tudo que você vai fazer, você vai pensar, não, eu vou ajudar fazendo isso, eu vou fazer assistência fazendo isso. Olha o Mater Pensene. Então, a ideia, vamos dizer, permanente que você vai ter, que não chega a ser fixa, nem é monideísmo psiquiátrico. Mas ela é permanente e ela está iluminando toda a sua conduta, seu comportamento, suas decisões, suas determinações. Isso fica assistencial, muda tudo. Está claro? Claro. Obrigado. Opa, vamos em frente aí. Na página 71, tecnologia. Eu gostaria de saber quais são as técnicas avançadas das neurociências. A técnicas avançadas da neurociência. Olha, seria bom você pegar um tratado desse. Já leu algum tratado de neurociência? Pois é, pega algum deles que eles têm técnica avançada para ver certas coisas. O que é, por exemplo, aqui o Siddhartha, quando esteve aqui, o que é que o Niconelli está fazendo lá, entende? Lá no Nordeste, em Natal. Eles têm técnicas mais ou menos avançadas. Agora veja, o estudo, por exemplo, dos transmissores, neurotransmissores, isso pode levar a uma técnica avançada. Agora, existem outras técnicas, né? Que são as nossas, que essas são mais avançadas ainda dentro do problema. Por exemplo, pensa bem, como é que fica, por exemplo, o caso do microchip? Você está entendendo? Como é, por exemplo, assim que uma pessoa reage tendo um macrosoma? Como é aquele nível, por exemplo, de uma pessoa que já tem certa paraperceptividade, que pode chegar, por exemplo, a identificar a personalidade, entende, que segue na própria vida, que eu dou um nome aí, que é a personalidade consecutiva. Isso tudo já é o processo de neurociência, porque está mexendo com a cabeça da pessoa. Agora, outra coisa. Os problemas que você pode usar com tudo isso, inclusive da neurociência aí, oficial, comum, convencional, sobre, por exemplo, aumentar o seu taxipsiquismo, você raciocinar mais rápido. Quais as técnicas que tem nisso? Tudo isso estão estudando agora. Agora, o problema celular já começa a ajudar. A citologia, a histologia, tudo isso já ajuda. Estudo das células, estudo dos tecidos, a parte orgânica, a fisiologia humana, isso tudo ajuda. Fisiologia neurológica, né? Nervosa. Vale a pena ver. Mas não tem nada a ver com aquelas substâncias que eles estão usando, ou também? Tem também, isso aí tudo. Pode chegar lá, se a gente ver que técnica é essa, o que deu certo, o que não deu. Vamos examinar o que é aquilo, vai dar certo. Ficar de olho. Todo o avanço do processo cerebral, cortical, neurológico vai ajudar demais as nossas pesquisas dentro da consciência. Ou dentro da conscienciologia. Entende? Vale a pena. Ok, obrigado. Dona Mônica. Você falou da assistência com Mater Pensênico tarístico. E como é que é para a consciência que tem Mater Pensênico taconístico?
Ela tem que dar um jeito de estudar mais e colocar o estudo em funcionamento na vida prática, né? Ver o que faz. Mas a chispa acontece também? É lógico, tudo vai acontecer por aí, né? Tá, então não depende só do nível... Depende do trabalho dela. Se uma pessoa entrar na assistencialidade, cedo ou tarde ela entra na TARES. Ela não fica só na TACOM. Agora, ela entrando na TARES, ela vai se predispor para ter a chispa com intuição, inspiração, uma porção de, vamos dizer, tem o processo aí da pessoa que fala na cabeça. Comendador Ventura. Ah, tá. Você falou da eureka, eu fiquei na dúvida do seguinte, quando você falou que sempre é eureka, não, sempre é uma chispa. Não, mas... a eureka é o que eu estava falando, olha só a diferença. Uma chispa ela pode acontecer eventualmente uma coisa qualquer. Eureka quase sempre significa, quando a pessoa já trabalhou muito tempo, está tentando descobrir alguma coisa e não descobriu. Ou inventar, ou arranjar uma solução. É a solucionática, como gosta do povo falar. A solucionática não apareceu. Na hora que aparece a solucionática, eureka, bola, descobri, é isso. Entende? Agora é uma chispa, até um certo ponto. Às vezes, depende do caso. Depende do caso. Porque, às vezes é. Tá, existe um carregamento aí na questão discernidora, que ela é mais a nível assistencial. É. Né? E outra coisa, essa chispa ela pode acontecer enquanto a pessoa está dormindo, descoincidida. É o caso do queculê, lá com o negócio do carbono, lá, a molécula. Pode ser isso. Tá certo. Valdo, o senhor fala que o pesquisador tem que ter sangue frio, né, para encarar as coisas. Mas como evitar um entusiasmo, uma euforia, quando a gente tem uma chispa de ser... Morde na língua. A saída. Porque é automático isso, parece que a gente fica feliz. Automático não, depende. Com o passar do tempo essas coisas ficam naturais. A pessoa vai vendo. Ela não se entusiasma à toa. Ela pode até rir das bobagens. Tem igual eu hoje de manhã. Esse negócio. Eu comecei a rir. Mas eu escrevi tudo. Já tinha terminado. Escrevi tudo. A hora que eu terminei, eu falei, não, agora deixa eu sair aqui, tomar água, e vou rir para pensar. Mas aí vem aquela curiosidade. Eu quero ver no dicionário se tem outros substantivos que sejam dessa linha e que faça a literação, que tenha estil no início. Não tem nenhum. Eram só esses três. Os que tem lá não servem para isso. Mas isso eu achei o máximo, eu nunca tinha pensado nisso. E outra coisa, as ideias vieram na ordem alfabética. Entendi. Elas já vieram mastigadas. Mas então, até que ponto esse entusiasmo não é positivo para você continuar esse trabalho? Não, mas eu não tive entusiasmo com isso. Eu estava rindo. Comecei a rir. Não, eu falei assim, não, dá para aproveitar. Não, mas é possível um entusiasmo ser positivo no sentido de sim, mas incentivar a pessoa a estudar mas veja, mais? Isso é um incentivo, é o estímulo. Isso chama-se motivação, já não é entusiasmo. O entusiasmo é do rapazinho, da mocinha, aquele sangue quente da pessoa, é o cara da Olimpíada. Entendi. Ele precisa disso, é o cara que está jogando tênis e fazendo uma grande competição com o outro. Essas bobagens de futebol e tal. Coisa de menino, né? Tá certo? Eu estou tentando aqui ver se falo coisa de pessoa mais madura, não é isso? Da situação. Então tudo isso fica secundário. Não é o ideal. Agora, motivação, entusiasmo, estímulo, incentivo, tudo é. É tanto que estimulo, entende? Estimulo. Esse melhor. Agora, não tem jeito de falar esta mula, já é outra coisa. Só fica com o homem isso aí. Estimulo. Tá certo? De modo que nós temos que ver, né? Os meanings, os significados, as acepções, os sentidos das palavras. Vamos em frente aqui. Professor Valdo, na parapatologia, sim. Na segunda linha de baixo para cima, você coloca lá o lampejo da razão clarividente. Sim. Eu queria entender que razão é essa da clarividente.
A razão clarividente. Veja bem, a hora que uma pessoa, por exemplo, ela está pensando uma saída há muito tempo e o raciocínio dela não atinou com nada. De uma hora para outra vem aquela iluminação. Não, eu não pensei nisso, tem essa outra solução, pode ser isso aí. Então, é uma razão, é um raciocínio e clarividente, porque às vezes a pessoa viu através da clarividência. A pangrafia tem muito disso. Então, ela vê outras formas de ver uma determinada situação. Ela vê a mesma situação através ou por meio de instrumentos múltiplos, multifacetados, diferentes. Por isso que eu falo, por exemplo, intuição. O povo fala muito de intuição. É o sexto sentido, aquela situação toda. Isso é um dicionário de condições. A palavra guarda-chuva, a palavra ônibus é enorme. Agora, por exemplo, essa chispa de servidora que eu estou falando, eu já usei uma expressão composta para colocar a coisa bem clara. O que, que é? Vocês viram, já chegou aí, já perguntaram se não é a mesma coisa de eureka. Não é. Você entendeu, então? Entendi. Agora, o problema sério da chispa é ela ser relampagueante. Entende? Então, é por isso que eu escrever na hora, senão perde a ideia também, né? Não, às vezes não, porque dá um impacto. Se for um jovem, por exemplo, como diz aí, vai ficar muito entusiasmado, ele não vai esquecer. Fica na cabeça da pessoa. Eu, por exemplo, hoje eu levei o negócio pelo humor, né? A hora que eu vi aquilo, e outra coisa, observa, existe uma chispa de servidora simples. Às vezes é uma ideia só, uma palavrinha só. Agora veja isso que aconteceu comigo de manhã, como é que é composto. São 3 expressões que junta com outras, são 4, e tem uma lógica terrível e alfabética. Já veio tudo mastigado, eu só engoli. Eu fiz a deglutição da pangrafia. Então, nesse caso, ela é composta. Ela é super composta. Você não acha que seja? Ô, Rosa? Você entendeu a diferença, então? Obrigada, tá? Escuta uma coisa, o Cris, ela veio? Não, né? Não. Deixa eu ver quem é que vai encontrar com ela. O Everaldo não está aí também, não, né? Não está. Everaldo está aí. Então, ó, você entrega para o Everaldo para mim, por favor. Obrigado. Perdoa o mau jeito, viu? Ô, Everaldo, você vê se esse aí já não fizer, então, acho que ainda não fez, não. Obrigado. Mas pode falar. Pela exemplologia, sim. A pessoa se classificando na rara, eventual ou rotineira, isso diria respeito à questão da assistencialidade, ao nível assistencial da pessoa, ou não, necessariamente? Em parte, pode ser. Mas agora o processo todo é o modo de vida dela, o modus vivendi, né? Essa pessoa, por exemplo, aqui, ó, que teve a discernidora rara, ela não deu valor para isso, né? Se tivesse dado, ela teria preparado. Assim, o que é que me fez ter essa ideia? Eu quero ter outras. O que eu devo fazer? Tá certo? Agora, essa eventual é uma pessoa que ela é dispersiva. Ela é a consciência dispersiva. Entendeu? Ela não tem uma boa qualificação das atitudes. Ela não tem uma boa auto-organização. Ela não usa uma certa disciplina para viver. Agora, essa outra, que é a que nós estamos falando aqui, a rotineira, é uma rotina útil, ela já tem hábitos já bem consolidados, a situação é totalmente diferente, né? Então você veja como ela é muito mais séria, exige muito mais, tá certo? É possível a pessoa chegar nessa rotineira sem ser profissional de assistência? Pode. Agora, ela pode chegar num ponto que ela faça aquilo dentro de um trabalho, mas ela também não vai sair da linha de atividade dela. Ela não vai ter cosmovisão. Você está entendendo? Ela fica super especializada, mas dentro de um curral de ideias. Ela não sai daquele curral. É como se ela tivesse uma trilha, que ali ela sai bem. Às vezes ela tem até um guia sério que ajuda naqueles processos. São os caras, por exemplo, que eu conheci, por exemplo, uma pessoa que
ele fazia pesquisa de meia de seda. E você sabe que isso tem uma porção de truques, trecos e troços para mexer, para juntar os fios da seda para fazer por exemplo, uma meia quente, daquela aí que tem, aquela braba que vem até, cinta, calça, etc. Tal. Então, essa pessoa já tinha descoberto os 4 tipos de entrelaçamento da meia de seda dentro do processo, sempre do mesmo jeito. Ele tinha inspiração, era uma pessoa boa, mas não tinha avanço assim, sobre talhos, nada disso. Esse eu vi de perto. E outra coisa, várias patentes ele já tinha tirado dentro da linha da meia. Entendeu? Aperfeiçoou tudo quanto é meia que tem por aí. A concorrência lá nos Estados Unidos já estava até procurando, sabe como é que é? Se infiltrar, a espionagem para poder descobrir o que é nas meias. Agora eles começam a examinar os fios da meia, milhões de coisas assim, para poder reproduzir aquilo depois. Isso tudo, a maioria aqui não deve conhecer nada desse negócio de meia, mas não é fácil fazer o entrelaçamento da lei, o tipo que é, qual a máquina que vai usar, de que modo que é. Eu vi isso há muitos anos. Não é fácil, não. Então isso tudo tem. Agora, essa pessoa, por exemplo, ele achava que poderia entrar dentro de uma condição dessa rotineira. Depois que o cara já descobriu 4 coisas dentro da mesma linha, ele pode fazer um monte. É o nosso amigo lá, o americano lá fora de série, né? Que você sabe quem é que era? Aquele cara que descobria milhões de coisas, que tinha um monte de invenção. O homem da lâmpada. É o Edison. Tá certo? Mas essa chispa discernidora, para a pessoa que tem um objetivo mais comercial, ela chega num limite ou ela também pode se desenvolver Não, se ela sair daquilo, né? Precisa ver também o problema comercial, o que é? Que às vezes o problema comercial é positivo. Não é apenas uma meia. Pode ser um remédio, pode ser alguma coisa, por exemplo, o cultivo de uma fruta, que vai aperfeiçoar aquilo de uma maneira boa para a saúde. Eu não estou falando transgênico, não, coisa melhor. Então como é que fica? Tudo isso é possível. Tem lógica? Mas então, Natália. Professor, na parafatologia, eu quero entender melhor o jeito da assimilação energética simpática e a desassimilação. Como isso funciona com a chispa discernidora? A assimilação energética simpática é justamente a chispa discernidora se ele tem uma assimilação. Porque senão como é que a pessoa vai? Se ela não captar as energias, que é o penseiro da outra, vamos supor que seja um processo extrafísico, um amparador, ela tem que ter feito uma assimilação energética simpática com o amparador. Mas a chispa discernidora não sai do micro-universo da pessoa? Não, mas vamos supor que não seja, que foi devido a uma inspiração dada por um amparador? Sim. É outro tipo. É outro tipo de chispa? Agora veja, para ter uma assimilação, a pessoa tem que ter feito uma desassimilação energética simpática para não ficar com o negativo, porque senão ela fica bloqueada, ela não vai ter chispa nenhuma. Sim. Você está entendendo o que é? Então o problema é esse, como é que é a condição, a reação da pessoa perante a outra consciência, a ideia, a condição, aquele momento, aquele contexto. Sabe? Cadê? Agora, pensa o que é assimilação e desassimilação. Uma coisa acompanha a outra. Tá certo? Pensa nisso. Mas para que surja a chispa, a pessoa tem que, ou seja, tem que estar... O ideal na chispa discernidora de alto nível, sim, a elevada, ela tem que ter feito desassimilação das coisas que não prestam. Para ficar com a assimilação só das coisas que prestam. As sadias, as melhores. Então, o equilíbrio. A chispa discernidora mais evoluída ou de melhor nível tem que ver com aquela que tenha o acopio de uma equipe extrafísica de amparadores também. Alto nível. Entendi. Legal. É por aí. Então, nave capitânia.
Professor, boa tarde. Boa tarde. Tá vendo, ó, Sérgio, você já tem uma concorrente. Ó. Já tem uma concorrente. Né? Professor, o senhor podia repetir a ideia do estilete, na diferença. Estilete, estilingue, estilhaço. Não, eu estava em pé lá assinando a lista. Então, deixa eu falar. Eu vou falar mais ou menos como é que está o texto que eu escrevi lá. Isso pode mudar, mas mais ou menos a coisa é essa. Que eu escrevi lá. Eis, por exemplo, 3 categorias de estilos. Agora veja bem. Estilos da conformática, mutiladores da forma ou mutiladores do conteúdo, que são mais ou menos comuns, mas que devem ser evitados. Então aí eu coloquei lá, estilo, traço, hífen, estilete. Pois é. Agora aí então eu coloquei, o que é isso? Síntese, a UPM, né? Não, isso é o nome. É a síntese. O estilete. Agora, o que é estilete? Estilete é o bisturi. Estilete é o bisturi, é o cortante. Então aquela pessoa, por exemplo, o Dalto Trevisan, aquele cara de Curitiba que escreve as crônicas dele, ele é do estilo estilete. Trevisan. Vocês já viram as crônicas dele? É que ele é muito pornográfico em certas coisas, gosta dos negócios muito, não é lá. Sabe, ele às vezes o ambiente dele não é muito positivo, não. É tanto que ele também não gosta da entrevista nem nada, né? Mas é um dos grandes escritores do Paraná, né? Dalto Trevisan. Tem gente aí que deve conhecê-lo, né? Tem. Agora, o que se passa? Ele é estilo estilete. Ele corta tudo. Ele faz uma frase, às vezes, pequeniníssima, com um monte de ideias. Agora, então, veja, o que acontece? Isso é uma síntese. É uma síntese, é uma concisão, mas às vezes é mutilação. Às vezes é mutilação de Eu informação. explico isso, eu já faço essas coisas por causa do meu estudo do Mega Pensando Trivocabulário. Entende? Eu escrevi, tem 3 livrinhos que a gente publicou sobre isso. Isso é a concisão, é a síntese. Sim. Agora veja, você sabe que tem uma piada com isso em cima de mim nos Estados Unidos, né? Os caras reclamavam de mim porque eu falava muito, escrevia demais. Então eles falaram, não, projeciologia explica muito demais. Depois então eu lancei esse livrinho e mandei para ele. Falei assim, e o cara agora ficou louco. Ele agora está escrevendo pouco, de menos. O negócio é, você não vai chegar um dia e escrever no meio? Isso é a opinião dele. Agora então veja. Agora o outro estilo estilingue. Estilingue. Eu não peguei nada. Pois é, estilo estilingue é o seguinte, é a metralhadora giratória. O cara faz o heterocrítico o tempo todo, critica a mãe, a avó, o outro, tudo. Ele vai direto naquele processo do argumento ad hominem, liquida com a pessoa. Está vendo? Então esse é cálcio. Agora, e ele manda a bala para todo lado, de maneira aleatória. Agora, o estilo estilhaço. É aquele que não fica pedra sobre pedra. É a catilinária. A catilinária é justamente isso. É o problema de liquidar com tudo, não deixar nada. Por isso que chama catilinária. Há quantos séculos que não tem esse negócio dessa palavra catilinária? O senhor colocou como uma coisa negativa. Não pode ser neutra às vezes? Não, nesse caso aí eu acho que deve ser evitável. Deve ser evitável, a maioria. O estilete, por exemplo, quando ele é muito conciso, não vale a pena. Eu sei disso por causa desses meus estudos Mega Pensando. Por exemplo, se o Mega Pensando fosse o melhor, eu só escrevia com o Mega Pensando, não ia escrever mais nada, não teria texto. O que você acha? Ah, beleza, muito obrigada. Vamos aí. Nossa, isso aqui... Não, hoje está fazendo calor. Vocês não ligaram o ar, não, né? Já? Porque está quente. Pode olhar que está a 24, 25 graus. Meu corpo é meteorológico. A pessoa que teve a chispa discernidora rara e ela não consegue identificar o fator desencadeante, o que ela faz para conseguir repetir? A primeira coisa é ver e começar a trabalhar com todos os processos de energia para ela ver o que eu pensei em mim.
Vocês sabiam que o EV é ótimo para a pessoa discernir a pensenologia, né? Por causa do M. A pessoa vai começar a ver a energia que ela tem. Então começa a ver o sentimento que ela coloca na energia. Depois, qual a ideia que ela põe no sentimento. Depois, ela mistura isso tudo. Põe no liquidificador da ideia dela. Ela começa a pensar que existe um pensene. E aí ela vai querer carregar o processo, não mais no M, mas no PEN. Na ideia, no pensene. Pensene do pensamento. Aí a pensenização mais elevada, ela começa a recuperar os cons magnos. Mas vocês veem como é que as nuances dos caras são sérias, né? Eu peguei só uma palavra, chispa. Olha o trabalho que já não deu para vocês para pensar nisso tudo. Mas veja, tem lógica? Vamos perguntar para a turma da lógica aí. Ô Nário, você acha que tem lógica? Isso está escrito aí? Ô Antônio, você acha que tem lógica essa chispa de servidora? Caminho é esse. Hoje também tem ali a nossa, que veio lá diretamente de Cascavel, a Silvene. O que você acha? Você leu o verbete? Está de acordo? Então tá. Pode falar. Professor Valdo, nesse caso que você falou do filme lá do Óleo de Lourenço, a pessoa tinha alguns... O que é que eu falei? Nesse caso, no filme, no Óleo de Lourenço, que a mãe queria achar uma solução para o remédio. Ela tem os pré-requisitos aqui que você colocou, né, os atributos, que a pessoa estava voltada para a assistência da criança. Sim. E tinha uma coisa que é a condição da própria saturação mental, não é isso? A pessoa fica pensando muito no assunto. Então eu queria perguntar, essa técnica de saturação mental, ela pode sempre predispor a essa condição de você ter extrapolações? Bom, não é isso. Não, tem coisa muito mais séria. Você pega o projeciologia e vai ver que a técnica de saturação... Sim. Ela é uma das técnicas básicas que eu acho que todo mundo que quer sair do corpo deve usar. Tá. É a repetitiva. É uma das técnicas básicas que tem. Que ela vai é a imersão projetiva que nós chamamos. É a saturação. Uma outra coisa é o estudo teático da fundamentação. Não é fundamentalismo, não. Fundamentação. São os alicerces do processo do corpus. De ideia, entende? O corpus da ideia. O corpus daquela ideologia, o corpus daquele conjunto de pensamento. A saturação ali dentro. Existem algumas outras técnicas que também podem favorecer essa condição? Pode, tem um monte delas, nós já falamos um monte. Você tem que procurar todas que dizem respeito a verponologia, euristicologia, já tem vários verbetes sobre esse assunto. Tá. Verponologia, tem neoverponologia, tem mental somática, tem mental somatologia, é um monte delas aí. Eu estou trabalhando atualmente com 970 verbetes, você está entendendo? É tanto que nós publicamos a última vez 722. Eu já tenho outro livro igual aquele primeiro em cima do segundo. Está entendendo como é que é? Por 240, 720, agora eu tenho 970. E uma outra coisa que eu queria saber, professor Valdo, eu conectei essa ideia de chispa discernidora com a questão da interassistência. Então ela tem o fim da interassistência. E é sempre... Não vem no fim, não. Ela vem no bojo. Ela está dentro do corpus do trabalho. E aqui tem a condição da TARES. Então ela visa essa condição da TARES. É o ideal. Por isso que eu coloquei aí como sendo homeostático, visando isso. Você está entendendo? É de propósito. Agora, vê se tem lógica, se está bem argamassado, se tem princípio, meio e fim, se há uma coesão ou uma coerência interna, se está bem intra-articulado o pensamento. Eu estava pensando se pode... Esse tem lógica. Pode acontecer de você ter, por exemplo, uma ideia original, essa X, e você não utilizar isso adequadamente no sentido de você... Não, é desperdício todo dia. É baseado nisso que eu tenho um verbete. Como é que chama? Tem um verbete sobre isso. Como é que é? Um problema sobre aproveitamento da ideia, não sei o que é. Aplicação da neo-ideia. Tem isso? Tem um monte dessas neo-ideias. Olha, um termo que você pode procurar também é neo-ideia. Tem um monte.
que a pessoa perde essa... Eu tenho mais jogo de cintura com essas coisas, porque o texto é meu. Eu tenho tudo junto. Tem no computador. Eu pego o Find, eu acho tudo de uma hora para outra. Então, por isso que às vezes eu tenho ideia mais do que a de vocês. Porque depois que você já escreveu aí 1000 ideias diferentes, não é fácil estar retendo isso tudo. Eu nem faço questão de reter. Senão eu me complico a minha ideia. Já pensou a hora que tivermos 2000? Amanhã pode ter 3000? Como é que fica? Isso não é o ideal. A gente está guardando tudo. Não, você deixa papel, está tudo aí. E quais os indicadores que a gente pode ter, por exemplo, nesse momento que você tem essa ideia, vamos dizer assim, né? A primeira coisa é registrar a ideia in totum. In totum. Não deixar nada fora. Tudo que vem na hora. Que amanhã você vai perder algum elemento se você não registrou na hora. Por quê? A ideia é nova. Você não tem retenção boa nisso aí, porque ela é nova. É coisa nova, não tem nos seus arquivos. A sua holomnemônica está fora disso. Ela foi enriquecida com isso. Isso é um acréscimo, é um extra. É um pós, é um upgrade. Então, é preciso de colocar a coisa e registrar tudo. Eu, por exemplo, a hora que me veio a ideia, eu já estava no computador, só mudei os registros todos que havia, mudei os arquivos, fui direto para a página e já coloquei. Fiz na hora. Você está entendendo? Em termos de cronologia, você pode então ter uma ideia, você amadurece, você anota, quer dizer, não é uma coisa que tem que ser Sim, mas essa aí às vezes é uma ideia mais composta, mais séria. Tá. Mas eu faço isso com tudo, meu. Entende? Uhum. Eu às vezes, por exemplo, eu sou capaz de fazer um verbete tudo à mão. De pijama, vendo televisão, com um livro aí do lado, eu começo a escrever. Meia hora depois eu já tenho todo o esboço da situação. Eu levo aquilo para... Mas nunca escrevo tudo. Eu escrevo tudo abreviado com o meu estilo. Para não ter trabalho excessivo, isso é besteira. Agora, chega no computador, eu ponho tudo bonitinho, já certinho, como se aquilo tivesse nascido ali já há muito tempo. Eu uso todas essas técnicas o tempo todo. Agora, o problema da ideia, eu registro tudo na hora. Se eu não tiver no computador, eu escrevo tudo que tem, todos os detalhes, não deixo nada de fora. Agora, por exemplo, se você vai fazer isso, você tem dificuldade, coloca uma coisa debaixo da outra, faz o vertical daquilo. Entendi. Isso ajuda demais. Agora, não deve deixar para depois, é igualzinho o caso da projeção. Isso tem que ser instantâneo, imediato. Não pode ser mediato. Tem que ser imediato. Você diz quanto ao registro. O registro, pois é, mas disso, mas não é. Aqui, sem esse registro, você não tem aplicabilidade. Sim, eu digo, mas você pode amadurecer. Sim, aquilo, sim. Demorar um tempinho. Agora, a segunda coisa que vem é a aplicabilidade disso. Agora, por exemplo, meus negócios hoje de manhã, com esse negócio lá do estilo, foi instantâneo. Não, isso aqui vale a pena colocar naquele verbete. Fui lá e coloquei já direto. Quer nem saber. Favas contadas. Liquidei com o assunto. A gente sabe, por exemplo, que o campo onde você está imerso, né? O lugar onde você estuda, laboratório, isso predispõe a uma série de coisas. Nesse caso aqui, é um ponto importante você estar... Campo é sempre importante para quem mexe com qualquer coisa, principalmente se trabalha com mental soma. O campo energético é seríssimo, é basilar, ele é que embasa tudo, ele é fundamental. Uma outra coisa séria, você que já estudou muito esse negócio de medicina lá, com a coisa do Aaron Paul. Vamos entender só uma coisa. Aonde você gasta mais energia é com o cérebro. Segundo lugar, é isso aqui, ó, que está acontecendo conosco, é a conversa. Uhum. É tanto, por exemplo, uma das coisas que mais aumenta a pressão de uma pessoa é conversar. Isso aumenta a pressão, está provado. Agora, o processo todo é a cabeça. A cabeça, no mínimo 10%, tudo quanto é energia que você arranja, tudo quanto é jeito, a cabeça consome, ela queima na hora. Uhum. Se você intensifica as suas elucubrações, quer dizer, o processo de raciocínio, a elaboração de pensamento, você gasta muito mais energia do que 10%, se o negócio é continuado. Esse é o motivo que eu dei aquele turno mental somático para vocês. Tem muita gente que ainda não entendeu aquilo.
Daqui 10 anos a pessoa vai, eu tinha razão, agora que eu estou vendo como é que é. Você está entendendo? Então, por exemplo, eu posso estar até bem disposto, mas conforme a situação eu paro. Você está entendendo como é que é? Para não esgotar o instrumento. O computador aguenta, mas o meu corpo não. Minha consciência aguenta, mas o meu corpo não. Então, eu tenho uma coisa muito fraca, o corpo. Você também tem o seu corpo, todo mundo aqui tem o corpo, soma. Isso é um negócio fraco, isso é uma matéria... Mas quando você para, você não tem, por exemplo, você não tem nenhum sinal de desconforto. Você para porque você sabe que você já está... Não, eu já paro, mas eu com o tempo, aquilo já é de rotina. Mas veja, às vezes eu não consigo parar tudo. É o que acontece lá, que a Kátia já estudou muito. Os pós-fácios. Está entendendo? Os originais, por exemplo. Então, teu pós-fácil, às vezes, saem umas coisas que ainda dão. Depois daquilo, ainda está instalando alguma coisa na fogueira. Tem algum craque que está saindo de lá com ideia. Você está entendendo? Então, você tem que aproveitar aquilo. Não deu para apagar todo o fogo. O fogo da inspiração, o fogo da criatividade, o fogo da elaboração do pensamento. Você entendeu a diferença? Então, veja, lá no turno mental somático, depois você visita aquilo e compara com esse assunto. Lá no turno mental somático, eu estou dando vários horários e o que eu faço em cada horário desse. Por exemplo, no de manhã, que é esse que aconteceu hoje, que foi mais de manhã, mas é que o maior mesmo é de madrugada. Esse aí foi de manhã. Mas o de madrugada, por exemplo, eu às vezes posso ir e trabalhar de 1h às 8 da manhã. São 7 horas. Mas isso é só excepcionalmente. Eu não gosto disso. Agora, a minha média é mínima para 7. Agora, o que se passa? 3 horas é o mínimo. Toda madrugada eu trabalho no mínimo 3 horas. Isso é o ano inteiro assim. Agora, por exemplo, tem um dia que eu começo a trabalhar, alguma coisa está exigindo, e eu estou com a corda toda, gasolina azul. Quando eu vejo, já passaram 5 horas. Aí eu olho, não, vale a pena seguir ou não. Eu vejo meu corpo, como é que está a situação. Porque trabalhar de noite tem um problemão muito sério, que é o processo da comida, por causa do gastrosoma. Na hora que você trabalha muito com a cabeça, isso mexe com o estômago. Então você tem que fazer um negócio aqui embaixo, porque senão te cria um problema danado. E eu já tenho algum problema de estômago. Então, tem que equilibrar essa situação. Agora, por exemplo, essa madrugada eu trabalhei só 3 horas. Tem um dia dessa semana que passou que eu trabalhei 6 horas. Agora, quando é assim, por exemplo, vamos supor, no meu caso, eu estou fazendo um verbete, mas aquele verbete tem relação com outros. Às vezes tem 3, 4. Eu, então, como eles são afins, eu às vezes tenho que fazer tudo junto. Na hora que eu vou fazer isso, às vezes exige mais horas. Você entendeu o que ele quer dizer? Então, veja, esse processo do horário aí, você tem que ver como é que funciona o processo da cabeça e as suas energias. Agora, ó, eu, toda vez, se eu estou digitando, se eu começo a falhar alguma coisa, eu vejo que alguma coisa está batendo pino. Aí eu olho, se eu já estou bem alimentado, eu dormi bem, o que há comigo? Se eu não tenho, eu tenho que atender aquilo para depois eu voltar a trabalhar. Eu paro. Entendeu? Porque não adianta você começar a fazer uma coisa que toda hora você está errando. O meu normal não é esse. Eu escrevo rapidinho e não tem erro. Se eu começar toda hora a tropeçar com a letra, mudei, troquei, tem alguma coisa comigo. Então isso está batendo pino. Aí eu deixo, vamos descansar, vamos ver o que é. Agora hoje, por exemplo, hoje eu dormi bem à noite. Você está entendendo? Muito bem. Você sabe que agora é uma fase aqui em Foz que a gente dorme melhor. Porque esfria, entende? Fica mais romântico, etc. Tal. Se chove, não aumenta mais. Eu já falei isso aqui um dia. Então o processo, isso aumenta. Então você dorme melhor. Agora, preciso ter cuidado com o processo de termômetro. Quando esfria assim. Que isso prejudica a cabeça também. Você sabe, se você colocar muita coberta em cima de você e colocar o aquecedor, vai chegar um ponto que aquilo passa para 25, 26, 27 lá no seu quarto de dormir, você vai ter pesadelo. Se você tiver com as cobertas todas.
Se você for mole em matéria de movimentação, você vai ter pesadelo inevitavelmente. Que dá. Entende? Por causa do calor. Aquilo faz o pesadelo. Isso é processo neurológico normal. Então, todos esses detalhes você observa. Agora, veja no turno mental somático e extrapola esse assunto lá dentro com você. Vê como é que é a sua vida, seus horários, aquelas coisas que você tem feito para renovar aí, todo aquele seu trabalho. Coloca dentro disso. Vê como é que isso funciona. Isso vai te ajudar. Agora, a chispa discernidora. Quanto mais a gente fizer a confluência, a convergência das manifestações positivas, levando tudo para um foco só, você vai então fazer o quê? Vai fazer a otimização do foco criativo. Você está entendendo isso? Sim. Esse foco criativo é você, a sua cabeça, as suas energias, sua inspiração, sua sinalética, seu parapsiquismo. É um tipo de saturação também. Não, eu estou te falando baseado nisso. Eu estou voltando ao mesmo assunto que você falou. Eu não saí dele. É a saturação. Agora veja, eu uso a técnica da saturação para expor para o povo em matéria de projetabilidade lúcida, que é a imersão. Agora o processo todo é a fundamentação das coisas. Agora, é interessante isso que você está falando, que, por exemplo, no meu caso, a questão que eu falava da dispersão e do foco, né? Pois então, mas é por isso. Eu sei que você está perguntando baseado nisso. Porque hoje você está do outro lado. Você deixou a dispersão para fazer a concentração. Sim. Agora veja, você estava errada na dispersão e está errada se você ficar só na concentração. Você tem que ficar no meio. Agora, você ainda tem que ir na concentração, entender tudo como é que é, para depois você voltar para o meio. Aí você vai ficar entre a dispersão e a concentração. Para você administrar. Você aí vai saber administrar. A hora que eu falo para você, olha os horários, olha se você está cansada, é o meio. Você está começando a entender? Eu não saí do seu assunto, não. Eu estou falando o mesmo assunto. Tudo que eu te falei aqui é o mesmo assunto. Porque se você ficar muito concentrado, por exemplo, uma coisa, você pode perder o discernimento da sua condição holossomática. Não está ouvindo, não. Se você ficar muito concentrado, às vezes, né, num assunto que é muito interessante, às vezes você não vê o tempo passar. Do seu holossom, agora, o meu caso, por exemplo, é pior. Eu falo isso desde lá do Rio, a turma do Instituto sabia, minha família, todo mundo sabe. Se eu entrei em mental soma, estou trabalhando com aquilo, não pode levar nenhum papel para assinar, eu não posso decidir nada. Eu não estou aí. Eu fico sendo descoincidido. Entendeu? Tinha gente que trabalhava comigo que via que eu estava fora. Só de olhar assim, eu sabia por causa da energia. Que é o processo da extrapolação, que tem um processo desse do psicossoma, como é que chama? E rompimento do psicossoma. Isso é um fato. Tem gente que percebe. Agora, o que eles percebem, em primeiro lugar, é que parece que você está mais alto e atrás. Tem uma coisa ali. A pessoa fica composta com aquilo. Entende? Então, nesse nível, precisa ter mais cuidado ainda. Agora, uma coisa que seria bom, coloca aí como um pós-fácil desse trabalho para você examinar, olha o que já passou e olha daqui para frente, de vez em quando você olhar, se em algum desses momentos que você estava escrevendo ou cogitando de ideias e mexendo, se você estava descoincidido. Se o negócio já vem de muito tempo, ainda mais no seu estilo, no seu tipo, você já deve ter descoincidência. É que às vezes você é boboca, né? Você não está sabendo nada disso, nem deu valor para isso. É verdade. Começa a pensar agora. Tá bom. Você vai começar a ver. E é muito bom a hora que você descobrir isso, que você vai querer indagar o que levou você àquela condição. Entendeu? Isso vai ajudar você a articular os seus potenciais. O que você tem que você não está sabendo usar? A maioria aqui, está cheio de mega trafores, quer dizer, veja bem, traço, força, que as pessoas não usam. E a maioria não usa, que não identifica. Entendeu? Aí não dá valor para aquilo, o negócio vai passando. Passa batido.
Então, veja, é isso que você precisa. Nesse ponto aí, já é hora de olhar isso. Tem que aproveitar todos os caraminguás, todos os tostões que você tem em matéria de potenciais. Você o tempo todo está em auto-observação. Você está fazendo o que você está fazendo, mas está se auto-observando. Olha aqui, eu vou só te contar uma coisa cá para nós, que eu nunca falei isso aqui. Às vezes, eu tenho muitas ideias, tá certo? Às vezes tem uma ideia que é mais simpática para mim. Então, eu vejo, essa ideia merece um tratamento diferente, diversificado. Então, o que eu faço? Assim, não, eu vou arranjar um horário e vou deixar. Então, eu deixo aquela pasta para ver Deus. Não é isso que eles falam? É pasta especial, domingueira. Tem vários nomes desses. Então, eu deixo aquela pasta lá. O dia que eu vejo assim, hoje eu estou com a corda toda, agora eu vou entrar nessa aí. Eu faço isso às vezes, porque tem tanta ideia, tanta coisa, eu separo. É uma estratégia. Agora, eu sei que quando eu pegar aquilo, a hora que eu acabar está liquidado. É o ponto final. Você está entendendo como é que é? Agora, por exemplo, no meu normal não é assim não. Eu tenho uma ideia. E às vezes aquilo é coisa à toa, eu vou pegando rápido. Em pouco tempo aquilo está pronto. Eu chego no computador, faço aquilo rápido. Agora, eu demoro no mínimo 2 horas, 2 horas e meia, no mínimo para fazer isso hoje. Mesmo com todos os recursos que eu tenho. Não dá para fazer por menos. Com tudo na mão. Devido ao processo de ver os detalhes. Eu tenho que ter coerência no meu estilo e no meu texto. Não pode estar repetido, não pode ser contra. Não tem nada que tem que ter incoerência, contradição. É interessante que agora... Então isso aí exige mais atenção do que a maioria das coisas que vocês querem. Porque antes eu estava com uma ideia, né, quando eu estava lendo Verbete, que era como se fosse uma coisa assim que ela surgia do nada, essa ideia. A vovozinha, não tem nada que surge do nada, Bola. Eu achava que ela surgia. Tem um nome para isso. Não existe, como é que chama aquele negócio? É espontâneo. Geração espontânea. Não existe isso. Mas eu estou vendo que agora é uma coisa bem planificada, né? Quer dizer, você pode otimizar tudo para poder você ter essa condição otimizada e você ter mais... Vamos ficar de olho. Tá bom. Tá certo? Vamos nessa. Então, Marcelo, vamos em frente. Você custou aparecer aqui, né? Faz muito tempo que não aparece. Você apareceu com cabelo maior, etc. Está na hora de cortar, né? Não, tá bom, tá bom. É que eu custei a ver que era o Marcelo. Fazia muito tempo que não vi o homem. Mas fala. No ano passado eu estive aqui. Foi, rapidinho. Você é um cometa. Às vezes, em quando, de tantos e tantos, de ano em ano, ele aparece. Tem um cometa que 76 anos, ele é só de um ano. Mas falou, Marcelo. São 2 observações. A primeira é que não está em ordem alfabética, porque estilingue é a última, a terceira. Não, mas é o jeito que eu falei aqui, mas lá está certo. Você está entendendo? Entendi. Estilingue. Perfeito. Agora, o caso todo está certinho. O negócio é o modo de eu falar aqui. A outra qual que é? É o seguinte, aqui as suas enumerações, né, aquelas enumerações enormes lá, fatologia, masculinologia e agentes, e parafatos, atos, né? Eu pessoalmente sou um grande defensor e aplicador da concisão na escrita possível, né? Concisão possível, escrever o mínimo possível, né? Agora, para o meu gosto, seria um estilo estilete. Gongórico. O meu é gongórico, o seu é trevisano. Não, claro que eu não uso isso. Eu estou fazendo a enciclopédia. A enciclopédia, quanto mais você escrever e expor, melhor. Uma outra coisa também, eu uso vários princípios. Detalhismo, exaustividade. Então, a concisão, eu coloco, tem concisão. Eu não sei, aqui, por exemplo, tem concisão. Eu vou ler para você a concisão. Não, eu estou falando o contrário. Mega pensenologia, tem a concisão. Invenção, cadáver, é concisão. Não, eu estou dizendo ao contrário, né? Por quê? Eu acho que tem concisão demais.
Não. Assim, nessas aí também, já me reclamaram isso também. Essa aí é a terceira posição. Deixa eu te explicar, Marcelo. Não tem. Se você for ver todos os verbetes, aquilo que você está procurando, que não está explicitado com detalhes nesse verbete, está no outro. Você entendeu ou não? Por exemplo, ó, vamos entender. Chispa de servidora. Isso aqui é da interassistenciologia. Só de assistência, interassistencialidade, interassistenciologia, tem já mais de uma dezena de verbetes sobre o assunto. Sobre a chispa de servidora, que é euristicologia, tem mais do que isso. Então, alguns desses processos estão explicitados lá. Inclusive, tem tipos de personalidades diferentes nesses outros, que não tem aqui. Agora, a maioria, eu coloco esse monte aqui, ó, um monte na masculinologia e na feminologia, para não haver reclamação. Mas agora, tem uns que são só 3 ou 4 linhas só, porque eu quero chamar a atenção só para aqueles específicos. Então, o meu jogo aqui é usar a concisão e também a ampliação do processo da ideia. A ideia é essa. Agora, ó, veja, tem uns verbetes, eu não sei se você já viu um sobre exaustividade, detalhismo. Então teria que arranjar para ele. É preciso de ver. Depois alguém aí dá uma de mão para o Marcelo, enquanto ele está aí. Tá certo? Vocês olham lá para mim. Vê se tem nos 2 livros, se não tiver, olha aí, que a Ivanilda e outros aí tem isso tudo. Obrigado. É bom você ver que é interessante para você ver as técnicas que eu estou usando. Sua ideia está correta. É bacana. Você está de olho. Eu estou vendo que você está querendo estudar. Agora você está desatualizado do processo que está lá, né? O fim do mundo, né? É normal. Tá certo? Fim do mundo para nós. Mas para você, quem está no fim do mundo somos nós. Acho que tá, né? Professor Val, é a vida. Na binomiologia, página 71, na segunda linha tem assim, o binômio mega-reflexão, maxi-percepção. O que caracteriza uma mega-reflexão? A mega-reflexão, ela pode levar a uma mega-percepção. Agora, por exemplo, vamos só supor a situação. Mega-reflexão. A pessoa pensou demais no assunto. Aquilo pode chegar a uma max-percepção de alguma coisa que ela não tinha antes. Por exemplo, tem um assunto que você não conhece muito. Então você começa a refletir sobre aquilo, começa a estudar, coloca aquilo no papel, começa a pensar, depois senta numa poltrona, começa a pensar em tudo, fazer conotações daquilo, confronto, cotejo, entende, com outros temas dentro da mesma linha. Aí vai chegar um ponto que aquela sua percepção, que era 0, ela já vai começar a aparecer mais. Vai chegar um ponto que você vai se predispor de uma tal maneira que até um amparador pode chegar e te dar uma ideia, vai te dar uma inspiração sobre o assunto. Aí vem uma max-percepção até uma para-percepção. Então, a intenção aqui que nós estamos querendo dizer é isso. Uma reflexão mais profunda pode levar a percepções também mais profundas, abrangentes e cosmovisiológicas. Pensa nisso. Tá certo? O que mais quer que vocês têm? Ficou alguma coisa mal parada aí? Alguém fez mais revisão do texto aí? Qualquer coisa, além daquelas 3 que eu falei? Cadê a nossa turma da conformática? O Luiz está aí. Quem mais que tem? Por favor, vamos entrar aí. Ah, não? Dentro disso aí que o senhor falou agora, a questão da mega reflexão e max percepção, podia dar um exemplo, explicar melhor como é que fica isso dentro da questão da retrocognição? A pessoa começa a estudar períodos históricos. A retrocognição, vamos supor, uma pessoa vai primeiro ao laboratório da retrocognição. Então ela vai escutar umas músicas, ver alguma coisa do ponto de vista histórico, ela vê lá o kit que tem, começa a seguir aquela orientação lá para ter alguma retenção de coisa do passado dela. Então ela começa a fazer evocações. Ela vai para casa, então, começa a estudar, melhora a biblioteca dela, aumenta alguma coisa dentro daquele nível. Então, ela chegou à conclusão que tem uma área histórica dentro de um determinado local, dentro de uma sociedade, que ela acha que é ali.
Então ela começa a ficar doutora no assunto, começa a estudar sem parar, sem parar, sem parar. Vai chegar um ponto que ela vai começar a juntar as pontas sem ter lido em nada. Aquilo já começa a ver o passado dela, é por aí que ela vai ver. Entende? Agora, isso implica no estudo de personalidades, no estudo da atmosfera da época, no estudo dos interesses, principalmente mentais somáticos, daquela condição, entende? Daquele período histórico. E ela, com a historiografia, ela vai ampliar aquilo tudo. Então, aí aparecem realmente as percepções maiores. Agora, essa percepção aí, no caso, seria holomnemônica. Seria de retenção da memória, entende? Entendi. E isso pode vir através de uma chispa discernidora também, né? Não, a chispa aí pode vir várias. Vem várias da pessoa. Vários momentos. Que alguma coisa chama atenção. Agora, por exemplo, tem pessoas que eu já vi, que já estudaram isso muito, e tem um adendo. Existe um outro recurso aí mais sério do que esse. Na hora que as coisas caminham muito, ela já está com a boa bibliografia, ela está dominando bem aquele tema, aquele assunto, ela então resolve ir, às vezes, e ver o processo da geopolítica. Quer dizer, a geografia política daquele assunto. Então ela vai. Por exemplo, se o negócio que ela está lembrando é no Oriente, em algum lugar que ainda tem muita conservação do processo histórico, ou se ela vai, por exemplo, em alguma cidade da Itália, que é tudo carregado, aquelas lembranças, o processo todo de conservantismo muito grande, a hora que ela chegar lá, ela vai ter, entendeu? Vamos dizer assim, um avanço mais sério. Ela indo lá, às vezes, ela vai ter chispa discernidora lá. Uma pessoa que for fazer uma excursão dessa de pesquisa, uma excursão científica dessa, ela nunca deve ficar sem alguma coisa para escrever. E o ideal é caneta e papel, não é laptop, não. Nesse caso aí, não é não. Para ser rápido, porque as ideias podem vir atropelando tudo. Entendi. Entende? Porque às vezes a pessoa está certa. Ela às vezes viveu naquele lugar. Na hora que ela chegar lá, ela vai entrar dentro de uma forma holopensêmica que ela ainda não tinha pensado. A hora que entrar, ela pode chegar. Já houve caso de uma pessoa que eu instruí isso tudo e deu personismo nela. Você sabe o que é o fenômeno do personismo? Não sei. É aquela pessoa que ela fica desconcedida e começa a vir na personalidade dela do passado e falar através do corpo dela. Então é uma incorporação, uma psicofonia de si mesmo. Nossa. Você está entendendo? Agora você veja, o Camille Flammarion, ele lembrava que ele tinha sido o cara e começou a receber todas as coisas. Mas aquilo era personismo. Quando ele ficou mais de idade, ele viu que aquilo era bobagem. Entende? Que era ele mesmo. Então, e outra coisa, ele foi estudar. Tudo que ele tinha falado era da vida anterior dele. Não tinha novidade nenhuma para a vida atual. Isso é o personismo. Então você veja, num caso desse, já é um caso composto, difícil, grande. Por isso que a gente tem que estudar todos os fenômenos parapsíquicos que envolvem isso aí. Mexeu com a memória, você tem que mexer com retrocognição, não tem saída, se quiser aprofundar. Tá certo? Tem uma outra dúvida aqui, professor, na patologia, aqui na quinta linha, as pupilas chispantes. Isso aí é que o senhor chama de triscar? O que é isso? Em parte. O triscamento é um fenômeno, mas não é esse. A pupila, por exemplo, chispante, é aquela da moça que chegou e viu o rapaz, eles olharam, amor à primeira vista. Essa é uma chispa servidora, afetiva. Entendi. E isso tem. Eu admito o amor à primeira vista. Que ele não, é a primeira vista naqueles corpos, mas não nos anteriores. Que não deixa de ser uma retrocognição também. É uma retrocognição até um certo ponto. E atualização do processo. Agora, o que é o triscar? Triscar já é a situação cronicificada de um sensitivo ou sensitiva que está evoluindo e que tem, às vezes, efeito físico e descoincidência. Então ele fica um pouco dominado, possuído, possesso, e aquilo entra em transe aonde menos se espera.
Então, os olhos dele triscam. Isso tem que ver como é que é. Você está entendendo como é que é? Eu já vi o senhor explicar várias vezes, mas só Mas vendo mesmo. Tem que ver, tem que ver. Obrigada. Um cara que mais triscava que eu conheci era o Zé Arigó. Vamos? Professor, quando eu estou no shopping, no espaço do Expo Conscienciologia... Sim, lá, aquele nosso. Aquele... É aquele que eu apareço na televisão e os meninos falam, eu vi esse homem lá embaixo. Muitas vezes quando vem pessoas, quando a gente está atendendo pessoas, vem esse insight do que perguntar, o que falar para a pessoa. Eu gostaria de saber bem como é que é esse processo, ou seja, que... A primeira coisa, olha a sua sensibilidade com respeito àquela pessoa. Fale aquilo que interessa a ela e que seja pertinente à condição e o temperamento dela. Primeira coisa, você pergunta para o professor, por que você se interessa por isso? Por que você apareceu aqui? Aí você leva a conscienciologia aquilo que diz respeito a esse assunto. Aí a pessoa vai se interessar, vai ver o que é que interessa para ela. Você tem que saber vender o peixe. Sim. Você tem só surubim lá dentro, é coisa de alto nível. Então, né? Você não está vendendo piadinha, mas tem que saber. Tem que falar que o peixe é novo, que não está alterado. É que muitas vezes vem pessoas e perguntam o que é isso. Então você tem que estar muito atento a quais são os insights que vêm para poder falar. Você tem que saber bem conscienciologia. Agora com você sai bem. Ela pesquisa tudo, pergunta tudo, fusca tudo, né? Você vai bem. Você voltou lá a trabalhar, né? O quê? Você voltou lá, você está atendendo de novo? Sim, estou. Vamos nessa. Então, que postura também ter para melhorar o trabalho junto com a equipe de amparadores dentro daí? Uma coisa boa seria você fazer o levantamento das perguntas mais comuns que eles fazem lá. Sim. E procura responder com mais profundidade essas perguntas. Que elas vão ocorrer de novo. O próximo que aparecer, você já sabe mais do que aquilo que você respondeu antes. Se a gente está trabalhando para fazer um manual para... seria bom. É uma boa. Tá certo? Vamos nessa. Agora, gente, hoje nós temos muitas perguntas aí. Pergunta que eu estou falando, quer dizer, exposições tem. Então, eu queria pedir para vocês o seguinte. Eu estou com a ideia de trazer no próximo domingo distorção mnemônica. A gente estava falando sobre memória aqui agora. Vocês estão de acordo? Distorção mnemônica. Tá certo? Distorção é com C cedida, tá certo? Muitas graças. Agora, hoje nós temos 15 verbetes aqui para escolher para a eleição. Está aqui na sua mão, tá bom? Michele. Vamos ter depois da leitura dos verbetes 4 recados. Aracê, com o Congresso do Grupo Karmalogia, a Flávia Guzzi, Rosa Nader e Kátia Caporali. Verbetes novos. Autoconsciencialidade ascendente, conjunção autocognitiva, incivilidade, para-abstração, recorde homeostático. Verbetes antigos, curiosologia, década, localização, operação, palavra-chave, prerrogativa, primoponente, referência, taxologia da segurança e usabilidade. Pessoal, a gente quer dar um recado aqui para vocês. A Cristina vai falar do grupo Karmalogia, mas antes nós da Consciência gostaríamos de convidá-lo para participar do RECIM, que é o grupo de estudo do Conscienciograma semanal, que ocorre durante a semana. Nós temos vagas ainda na turma de domingo à tarde, das 15 às 17h30, e temos vaga nas terça-feira à noite, das 19h30 às 22 horas.
nós estamos convidando as 5 pessoas para participarem gratuitamente hoje do Recim. Então, quem quiser comparecer hoje ao Recim, tá? Agora às 15 horas, 5 pessoas podem comparecer para assistir a aula, para ver como funciona o estudo do conscienciograma. Aí vocês vão avaliar se vale a pena ou não, tá ok? Então, as 5 pessoas que me procurarem aí, me derem um nome, podem participar hoje à tarde do Recim na Consciência, às 15 horas. E na terça-feira à noite nós também temos vaga, tá ok? Muito obrigada. Pessoal, para quem ainda não se inscreveu no Congresso Internacional de Grupo Karmologia e o primeiro encontro dos Colégios Invisíveis da Conscienciologia, pode se dirigir até a recepção do CAEC. Nós ainda temos vagas. A nossa meta, nós temos até agora 130 inscrições, pelo menos 150 inscritos nós estamos aí esperando. Então nós contamos com as pessoas que ainda não se inscreveram, que têm interesse em participar. Por favor, dirijam-se até a recepção do CAEC e vamos aí efetivar a nossa inscrição. A gente conta aí com o apoio de todos vocês. E lembrando que as inscrições do Grupo Karmalogia vão reverter diretamente para a Enciclopédia da Conscienciologia. A doação toda do Congresso vai ser para o programa Amigos da Enciclopédia, viu, gente? Só um minuto também. Eu gostaria de fazer uma chamada ao pessoal que ainda não se inscreveu, não deu o nome para a alimentação. O pessoal da Etcons montou um cardápio especial e a gente precisa que as pessoas que ainda não deram nome, que têm interesse em participar do cardápio, que dê o nome para que a gente possa organizar melhor essa estrutura. Tem muita gente que ainda não deu nome. Quem tiver interesse, por favor, faça o contato aqui na recepção do CAEC. Também nós estamos fazendo a promoção da camiseta, que é um material promocional. Quem tiver interesse, essa camiseta que eu estou usando, custa R$25 e toda a verba também vai para o projeto Amigos da Enciclopédia. Gente, para avisar que na quarta-feira, dia 21, antes de iniciar o congresso, vai ter uma atividade de imersão no cosmos, que foi elaborada pelo Colégio Invisível da Cosmoconscienciologia. É uma atividade muito interessante, que além de uma aula teórica, vai ter observação do céu, tá? Então vão ter vários planetas, várias constelações nesse dia no céu para serem observadas. Vai começar às 19 horas no discernimento e as inscrições podem ser feitas no CAEC. É uma atividade sem pré-requisito, tá? E são R$10, tanto para quem está participando do congresso, mas para quem não está. Mas a ideia é que as pessoas façam imersão no cosmos, entrem no congresso. O tema, inclusive, da imersão no cosmos vai ser cosmocarmalidade. Então, os professores vão fazer um enfoque sobre a questão das relações kármicas do cosmos. Tá? Obrigada. É o seguinte, a gente está atualizando essa lista de arrecadação de doações para o tertuliano. É uma iniciativa nossa de tertulianos e funciona de que maneira? A pessoa assina o nome e coloca um valor aqui que ela vai doar durante 6 meses. E essa lista, ela passa toda a tertúlia. Excepcionalmente, hoje me deu uma chispa antidiscernidora e eu esqueci de passar. Entendeu? Mas hoje foi o primeiro dia que ela não passou. Todo dia de tertúlia ela passa pelos tertulianos. Então, acho que ficou claro, né? Então, atualizando, nós já somos 127 assinantes aqui. A gente tem um total mensal de 4.131, o que vai gerar em 6 meses R$24.786. Veio um tertuliano, um teletertuliano, perguntar como é que ele poderia entrar na lista, mesmo estando fora daqui de Foz do Iguaçu. Então, o que a gente fala é o seguinte, ele pode depositar na conta, a conta está disponível no site, né, da tertúlia, mas eu posso dar aqui, é o Banco do Brasil, a agência 3270, dígito 0, e conta corrente 88.000, dígito 0. Então, ele deposita o valor durante 6 meses e avisa a gente de alguma maneira, mandando um e-mail aqui para a coordenação do tertuliário ou mandando para o financeiro aqui do CAEC, porque a gente tem que identificar todo o dinheiro, tá bom?
Então, assim, ó, quem tiver com vontade, né, de assinar a lista, embora ela não tenha passado aí agora, é só falar comigo, tá bom? Só mais um recadinho, pessoal. Agora, às 15 horas, nós estamos aqui, eu e a Kátia, representando a Unicim, informando que teremos uma reunião do colegiado de intercooperação, onde serão votados aspectos importantes para todos os setores da CCCI, da comunidade conscienciológica, ECs, ICs. Vale a pena estarmos aproveitando essa oportunidade de nos reunir e debater e votar. Todos terão direito a voto para participar nessa reunião. É às 15 horas, das 15 às 18, lá no discernimento. Ok? A pauta de hoje vai ser, a primeira pauta vai ser a realização da Câmara de Vereadores aqui no discernimento, lá no discernimento, tá? Essa presença da Câmara de Vereadores vai ser em julho, mas hoje a gente vai estar conversando, vai estar esclarecendo algumas coisas, o que é essa participação, por que ela é importante, tá? Faz parte da construção, né, do posicionamento político nosso aqui da CCCI, que é importante. A segunda pauta vai ser a apresentação dos resultados do Summit de Comunicação. Então, foi feita uma reunião com todas as ICs para decidir sobre os rumos da comunicação, das estratégias de comunicação da CCCI, da Conscienciologia. Então, os resultados desse Summit vão ser apresentados. E, ao final, a gente vai ter um debate sobre voluntariado e AVA. Então, quem tem aí dúvidas, né, sobre o voluntário, sobre como é a atuação do AVA, a equipe do AVA vai estar lá, a equipe da Comissão de Intervoluntariado vai estar lá, então a gente convida todos a participarem, ok? É hoje, então, às 3 horas, lá no discernimento. Obrigada. Ganhou o verbete Autoconsciencialidade Ascendente com 18 votos. Vai ser a tertúlia da próxima terça-feira. Boa tarde.